Shalom, shalom, graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí para eu ver. Eita glória. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 16. A hora está acelerada e vamos adiantar. Lucas, capítulo 16, verso 22. A Marcos, que está nos assistindo e ouvindo, feliz aniversário. Meus parabéns para você, Deus te abençoe, viu? Você é um humano precioso, uma pessoa preciosa para nós, um cara muito especial. Que Deus possa te abençoar, né? E está fazendo aniversário de novo mesmo, que quase, né, pastor? Quase deixava a gente. Mas o aniversário tem que comemorar muito mesmo, que foi uma bênção. Irmãos, Lucas capítulo 16 e o verso de número 22. Não é corona não, viu? Fique tranquilo. É só pigarro na garganta. Diz assim a Bíblia, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a Bíblia. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi? É tão bom falar isso, hein, pastor Henrique? Ai, meu Deus, como é bom ter você aqui para nos ajudar a pregar. E no inferno, verso 23, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Espírito Santo, companheiro e amigo fiel, faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer, fala conforme o teu coração para nós. Que não seja feita a nossa vontade, tão somente a tua. Sejamos só boca para expressar as tuas verdades eternas. Em nome de Jesus, se faça presente em nosso meio, tenha liberdade. Queremos te dar toda a liberdade nessa noite. Nada de carne, nada de humano, nada de psique, nada de filosofia, nada, só a tua palavra. Então fala conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. Irmãos, o texto que lemos é uma das mais enfáticas e mais poderosas pregações de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus que iniciou seu ministério em Lucas capítulo 4, apregoando, é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem de Jesus era baseada em 3 pilares do Evangelho. O Evangelho das boas novas do reino de Deus. O Evangelho das boas novas do arrependimento. E esse evangelho do arrependimento trazia o evangelho da salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Jesus era enfático em suas mensagens e Jesus não passava muito a mão na cabeça de ninguém. Jesus, ele apregoava com o intento de salvar os homens dos seus delitos e dos seus pecados. Jesus adentrou na vida de muitas pessoas e influenciou pessoas da alta sociedade e da baixa sociedade. Nunca fez acepção de ninguém. Pelo contrário, adentrou na casa de ricos e de pobres, apregoando a mesma mensagem com a mesma intensidade e pelo mesmo motivo. Jesus fez diferença na vida de todos aqueles que o ouviram ou sentaram para comer ou beber com ele. Chamaram Jesus de beberrão, comilão, amigo de publicanos e pecadores. E fazia jus a essa mensagem, porque de fato ele era amigo dessas pessoas. Jesus era aquela que incluía a todos da sociedade, sem fazer nenhum tipo e nenhum modelo de acepção religiosa, o qual era o padrão dos religiosos do seu tempo, saduceus, herodianos, fariseus, e todos aqueles que faziam parte da cúpula de Israel religiosa e que assim andavam com os seus preceitos religiosos, colocando enfáticos e poderosos dogmas sobre a vida do povo. Porém, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, disse que eles nem com um dedo queriam mover. Jesus vem quebrando paradigmas, destruindo ideologias e preceitos que foram colocados como carga que pesava sobre a vida dos homens. Jesus vem tirando isso e ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus contou muitas parábolas, porém, Lucas capítulo
16, não se trata de uma parábola. E vou te explicar o motivo de não tratar-se de uma parábola. A parábola, ou parábole do grego, é tirar uma pedra, ou lançar ao lado, para trazer uma simbologia de algo espiritual para dentro da esfera física e dentro da cabeça, ideologia ou propósito de entendimento do homem. Mas Jesus, nesse texto, diferentemente de todas as parábolas ensinadas, ao qual Jesus sempre fazia menções como um certo homem, uma herdade de um homem rico, qual de vós tem um amigo? Lucas capítulo 8, verso 4, ele diz, um semeador saiu a semear. Aí outro texto ele diz, um certo homem fez uma grande ceia, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, Mateus 25. Agora, todas essas parábolas, Jesus não cita nome próprio de pessoas. Se eu perguntar para você se Abraão é uma parábola, certamente você me dirá um enfático não. Se eu lhe perguntar se Moisés é uma parábola, certamente também você dirá a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus cita nome próprio deste homem chamado Lázaro, que é o mendigo. E também ele traz uma revelação enfática, poderosa, ou uma revelação do mundo espiritual, ou de um fato ocorrido. E diz alguns historiadores que de fato Jesus relatava algo que era do conhecimento dos fariseus, porque aqui ele estava em confronto com estes religiosos. Aqui você vai ver que Jesus vai citar um homem rico, e também vai citar um homem pobre, que tem um nome chamado Lázaro. Esse texto é uma narração crítica e poderosa sobre um testemunho que Jesus relata que viu. Olha que coisa interessante, Lucas capítulo 16, o que nós estamos lendo no verso 19, a Bíblia vai dizer, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente muito bem. A história dá o nome desse homem de Nélives, um homem rico que possuía tudo que desejava. A púrpura aqui relatada era considerada como algo divino, algo real, algo que só os nobres possuíam, algo que era imperial. Se você lembrar, é essa púrpura que é colocada em Jesus por Herodes, quando zomba de Jesus, esbofeteando e dizendo, profetiza, quem é que te bateu? E Jesus ali é colocado como um espetáculo para Herodes e toda a cúpula que estava com ele, e muitos se curvavam dizendo, tu és o rei dos judeus, zombando do nosso mestre. Também você vai ver que a Bíblia vai dizer de um linho finíssimo, que no grego quer chamar leokontaron, que significa justiça, ou seja, simboliza que esse homem era um homem que tratava de uma pessoa religiosa, porque esse nome colocado traz à pessoa a santidade, a um homem religioso, porém sem compromisso moral. É o que Jesus vai relatar na história contada. Vida regalada significa uma vida promíscua, sem compromisso com Deus, fazendo aquilo que dava na cabeça, comprando, bebendo, curtindo, fazendo festa, como se a vida bastasse só isso para poder viver. Ora, muitas pessoas em nossos dias vivem dessa forma. Comem, bebem, arrotam a sua grandeza, arrotam a sua soberba, comem, se gloriam em tudo que tem, se fartam em tudo que tem, e como Laodiceia, a igreja revelada de João no Apocalipse, dizem, eu não tenho falta de nada. É o mesmo contexto, a mesma vida religiosa que esse homem vivia. Se você prestar atenção comigo em Lucas, no capítulo 16 e no verso 20, a Bíblia vai dizer que havia também um certo mendigo, chamado de Lázaro. Olha só, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. E no verso 21 vai dizer, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. De forma aplicativa, esse texto é a vida cristã de
todos nós que servimos, ou que serviram, ou que servirão a Jesus Cristo de Nazaré, porque simboliza uma vida dura, uma vida difícil, uma vida amarga, pelos sofrimentos dos ímpios, sobre aqueles que muito ou nada têm, o que muito tem contra os que nada têm, ou seja, simboliza marcas de sofrimento, marcas da caminhada na terra. John Bunyan escreveu O Peregrino, e ele diz que uma das marcas de um peregrino é justamente carregar chagas e feridas, marcas que são identificadas na vida de um cristão. Foi Jesus Cristo que disse que todo aquele que lhe servisse tivesse preparado. João capítulo 21, ele diz a Pedro: Pedro, antes tu levantava e ia para onde queria, mas agora vou amarrar a tua mão e te levar para lugares aonde tu não queres ir, e tu na tua morte me glorificarás, dizendo do tipo de modelo de morte em que João iria sofrer como martírio para a glorificação de Jesus Cristo de Nazaré. Então as migalhas que o texto aqui relata são as grandes farpas, grandes obras que os ricos sobejam sobre si, porém não desfrutam disso de uma forma espiritual, entendendo o propósito legado da vida na terra, porque todos nós somos peregrinos e forasteiros. Por isso, eu já lhe disse alguma vez, num passado pregando, que caixão não tem porta-mala. Então a riqueza que qualquer homem pode adquirir sobre esta terra não será levada daqui. A própria Bíblia diz que toda a riqueza pertence a Deus, e Deus declarou: o ouro e a prata a mim pertence. Porém, Deus dá riqueza aos homens, e quando as riquezas vêm a nossas mãos, temos o cuidado de observar o motivo de essa riqueza chegar às nossas mãos. Quando essas riquezas chegam às nossas mãos, chegam com um propósito espiritual, e quando nós não executamos aquilo para o qual nós nascemos, ou para o qual nós prosperamos, com certeza entraremos no quadro deste homem, ao qual Jesus relata que da sua mesa caíam as migalhas. E deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém merece viver de migalhas. Nenhum ser humano merece viver de migalhas. E se você tem a capacidade de abençoar, de prosperar ao ponto de ficar só para você, tenha certeza, você ainda não entendeu o propósito de fato para o qual as riquezas vieram às suas mãos, ou às minhas mãos. Tudo que vem às nossas mãos tem um propósito eterno. Diga: eu entendi. Diga isso: eu entendi. Então toda a riqueza que vem às suas mãos, meu irmão, tem um propósito eterno. A Bíblia vai dizer que quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas, nos perdemos. Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar no seu sermão do monte que aquele que está com o seu coração nas riquezas e colocam e acumulam, a traça e o ferrugem virá e comerá. Mas aquele que tem as suas riquezas e o seu tesouro no céu, pode ter convicção e certeza que ela não será destruída jamais. A sua riqueza não está nas coisas, as suas riquezas estão nas suas realizações, naquilo que você executa. Olha o que a Bíblia vai dizer que aconteceu: que os dois morreram. Os dois morreram. E a história vai dizer que estes mendigos que morriam às portas das cidades eram colocados como pessoas sem identidade, pessoas sem famílias, e eram lançados nos lixões da cidade para serem queimados. E não tinham um funeral honesto. Porém, os ricos, eles tinham uma espécie muito poderosa de funeral. E não é diferente em nossos dias. Quantas pessoas morrem e nós não sabemos quem é, de onde veio, para onde vai, quem é pai e mãe, e são lançados nos necrotérios da vida, depois sepultados como indigentes. E ninguém sabe quem é.
Mas tem uma coisa poderosa no mundo espiritual, porque Deus conhece todos os seus filhos. E aqui vemos que um homem rico morreu. E quando um rico morria, mensageiros eram levados para todas as cidades vizinhas para anunciar a morte daquele homem. Ainda é assim, se você for no interior, muita gente poderosa do interior, quando falece, coloca carro de som que sai anunciando na cidade: morreu fulano, e o enterro vai ser tal hora, no lugar tal, e é anunciado. Não só isso, também era contratada mulheres chamadas carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar, que faziam escândalo, seguindo o cortejo, chamando a atenção, para colocar mais enfática aquela situação do funeral. Políticos, pessoas da alta sociedade participariam e participam e participarão de funeral de pessoas famosas, ricas. Mas verdade é que você pode acompanhar um culto fúnebre e chorar pelo morto, conduzir o caixão, ir até o lugar, jogar até uma pá de terra, jogar uma rosa, mas você não pode acompanhar a alma dele. Por isso Davi, no Salmo 23, ele escreve: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em campos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa podem até não te acompanhar quando fechar os teus olhos, mas se você estiver em Cristo, tenha a convicção de Davi: eu sei que no vale da morte Ele estará comigo e me acompanhará, e não estarei só, porque o Senhor está comigo. A verdade é que quando fecharmos os olhos, quem veremos? Quem virá nos buscar quando o nosso corpo tombar sobre o chão? Porque muita gente valoriza as coisas que tem, muita gente valoriza o corpo bonito que tem, muita gente valoriza a inteligência e a sabedoria que tem, mas você vai tombar como um corpo morto, como qualquer outro ser humano na face da terra. Mas amigo, quando você tombar, amiga, quando você tombar, quem virá buscar a sua alma? Quando você abrir os seus olhos espirituais, quem estará te esperando do outro lado? Essa é a pergunta respondida por Jesus em Lucas capítulo 16, verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24: e clamando disse, aqui a palavra é gritar, é chorar, é prantear. Sabe por quê? Porque no inferno tem oração, mas oração feita tarde demais, oração feita na hora errada, oração que não foi feita durante toda a vida, orações que teriam que ter sido feitas antes de o corpo cair e tombar. Mas a Bíblia diz que ele clamava. O clamar aqui é um enfático desespero, e em alta voz do inferno. Existe oração 24 horas no inferno, irmão. Pessoas que clamam desesperadas, porque não quiseram ir para lá, mas também não fizeram da sua vida proveitosa em Deus, para poder herdar a vida eterna. E agora estão clamando desesperadas, porque não conseguem sair do tormento em que se encontram. E ele clamava: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água, para refrescar a minha língua. Olha aqui, ó, isso é água. Essa água sacia nossa sede. Eu vou beber um pouco de água. Ele desejava isso. Ele não tinha.
Ele desejava saciar a sua sede. Os desejos da sua carne clamavam, porque ele vivia pelos seus desejos carnais. E agora os desejos carnais clamam e gritam dentro dele. E ele não consegue mais saciar a fome da sua carne pecaminosa. E desesperado gritava, clamava, e se encontrava em tormento. A chama aquecia aquele lugar até a morte de Jesus. Esse lugar chamado de Hades, falado por Jesus, é o lugar ao qual Jesus descreve como um seio de Abraão e como lugar de tormento parcial. Apocalipse capítulo 9 relata o mesmo local. Esse local há um abismo que separa o seio de Abraão do lugar de tormento. Esse abismo, Apocalipse vai dizer que está cheio de demônios. E ninguém pode passar do seio de Abraão para o lugar de tormento, e nem no lugar de tormento para o seio de Abraão. E ele clamava desesperado. Efésios capítulo 4, verso 8, a Bíblia vai dizer que Israel e todos que morriam esperavam o Messias, esperavam Jesus, esperavam a promessa de Deus para resgatar os homens da terra. E Efésios capítulo 4, verso 8 vai dizer que ele levou consigo o cativeiro, porque no dia em que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que quando ele está no patíbulo da cruz, que ele diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e dorme, ele desce às mansões celestiais, ou o mundo dos mortos, Hades. E o evangelho que Pedro relata não é pregação, mas é anunciar: aqui estou eu cumpri a promessa que eu viria e vim. E aqueles que estavam ali esperando em Jesus foram levados com Jesus para o paraíso. E o seio de Abraão hoje está vazio, porque a Bíblia vai dizer que Jesus levou consigo o cativeiro, porque todos que esperavam a promessa viram a promessa, e a promessa os levou. O interessante é que quando Jesus ressuscita dos mortos, Hebreus 9 se cumpre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E sabe o que é interessante? Que o véu do templo não rasgou para Deus sair, o véu do templo rasgou para você entrar. O véu do templo rasgou para que nós tenhamos acesso a Deus, porque ele cumpriu como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tudo o que estava escrito, oferecendo como um sacrifício e como um sacerdote, e nos deu acesso à eternidade ao lado de Deus. Aleluia! Ele fez isso por mim e por você. Aqui entra uma lacuna em que as religiões apregoam de várias formas. Olha, os budistas acreditam em cerca de 18 tipos de inferno: 8 frios, 8 quentes, e outros mais dois modelos de categoria. A Igreja Católica acredita no purgatório, onde as pessoas ficam um tempo, porque para serem expurgados seus delitos e os seus pecados. E no purgatório, aquela pessoa fica aquele tempo sofrendo até que os seus pecados sejam expurgados, para depois ir para o céu. Desculpa, mas aqui entra uma das ideologias mais humanas que eu já ouvi, mais estrábica, mais tendenciosa e mais maligna pregoada sobre a terra. Porque se de fato eu morrer e ir para um purgatório para limpar-me dos meus pecados, foi em vão a morte de Jesus Cristo no Calvário. Ele não precisava morrer no patíbulo da cruz. Por quê? Porque é pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré que sou purificado de todos os meus pecados. Redimido, transpassado pela lança, ele levou sobre si os nossos delitos e os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eu não preciso de purgatório, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: o sangue de Jesus te basta.
Desculpa, irmãos, mas não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem de coach, é o Evangelho de Deus. E Deus quer que nenhum homem se perca, por isso enviou Jesus, o seu Filho, e esmagou o próprio Filho, o destruindo, para salvar a todos dos seus delitos e dos seus pecados. Os espíritas acham que iremos reencarnar até sermos perfeitos. Allan Kardec, no seu mausoléu, na França, está escrito lá: nascer, morrer, reencarnar e viver para sempre. Aqui há uma ideologia satânica e humana apregoada. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1. A biologia vai dizer que cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides caminham até o óvulo para gerar a vida. E nesse caminho, de 200 a 500 milhões de espermatozoides, Deus declara em Jeremias, olha que coisa linda. Verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Antes de você chegar a ser formado, você já foi gerado em Deus. Você já foi criado em Deus. Você não vai reencarnar porque você é único. E a vida é uma só. Está escrito: ao homem está destinado a nascer uma única vez, vindo após a sua morte o juízo. E assim descreve as Escrituras. Por isso nós somos contra o aborto, irmão. Porque quem gera a vida é Deus. A Bíblia diz que Deus faz a mulher mãe de filhos. É Deus quem abre a madre. É Deus quem gera a vida. Por isso nós iremos pregar sempre não contra o aborto, porque só quem tem direito de tirar a vida ou dar a vida é Deus e mais ninguém. Mais ninguém tem esse direito. Mais ninguém. Allan Kardec ensina que João Batista é o Elias do Antigo Testamento. E aqui vai uma lição poderosa para quem não conhece um pouco de Bíblia. A Bíblia diz que Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Então, Allan Kardec, meu filho, você errou feio. Se você tivesse examinado um pouquinho mais a Bíblia, você ia ver que Elias não passou pela morte. Ele foi tomado no redemoinho e levado às mansões celestiais eternas. Aleluia. Olha o que Eliseu grita: Abiá, Abiá, Ezebe Israel Barachai. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O desespero de Eliseu é observar Elias subir vivinho da silva para a glória do arrebatamento da igreja. Elias e Eliseu é o tipo legal do arrebatamento da igreja. Elias, o tipo da igreja que sobe. Eliseu, o tipo da igreja que fica. Elias, a Bíblia diz que subiu e a capa de Elias caiu. A capa de Elias que cai é a roupa dos crentes que cairão no dia do arrebatamento da igreja. Quando a roupa de Elias cai, Eliseu pega a capa e vai aos caminhos do Jordão. E ele encontra Jordão, multidão de água, grande tribulação. Ele pega a capa e toca com a capa no lago e o lago se abre. Ele encontra 42 crianças. São os 3 anos e meio ou 7 anos de grande tribulação. 42 meses que a terra passará sobre o governo do anticristo. E depois sai 2 ursas que come as 42 crianças, as 2 bestas que sobem da terra e que sobem do mar. Aqui é um tipo muito claro do que acontecerá sobre toda a terra. A Bíblia vai dizer que Abraão está consolando Lázaro. E de repente, mais uma vez o homem grita: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Pede a Lázaro que molhe na água o seu dedo para refrescar a minha alma. Pois ele era um homem com sentimentos mortais.
porque assim ele vivia pelos seus sentimentos carnais. Existem, já estou encerrando, 5 tipos de tormentos no inferno. Primeiro, a ausência de Deus. Segundo, a consciência, que é o tribunal da alma. A consciência vai acusar a pessoa eternamente. Depois, o terceiro, a companhia de demônios para toda a vida. Quarto lugar, sem amigos para conversar, sem liberdade para ir ao shopping, sem mais liberdade para tomar um cafezinho da tarde, passear com a família, ir para resort. Acabou. E o último, não existe fuga, não existe escapatória. Jonathan Edwards, no seu sermão Tormentos Indizíveis do Inferno, ele disse: passarão as cidades do sol e da lua, e as estrelas, eras e eras, mas as pessoas que se perderem nunca mais sairão de lá. Lázaro foi para o céu não era porque era pobre, e o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Eles foram pelo estilo de vida que viveram. O que vai definir a sua eternidade não é as suas posses, nem a falta dela. É o modelo de vida que você vive aqui. É isso que definirá a sua vida para sempre. Tem um homem chamado Munhoz, da Igreja Assembleia de Deus, que tentou convencer o seu pai a todo custo sobre Jesus. E o seu pai sempre resistia e não aceitava, e morreu assim, sem aceitar a Jesus. Um dia, esse homem morreu tem pouco tempo, com 90 anos de idade, um dos grandes pregoeiros, missionários das Assembleias de Deus, abriu igreja no Brasil, abriu igreja nos Estados Unidos, era um pastor de mais de 6 mil pessoas nos Estados Unidos, numa igreja linda lá nos Estados Unidos. E Munhoz, no seu livro, esse pastor de 90 anos, de caráter ilibado, conhecido internacionalmente, ele relata no seu livro que chorou amargamente por vários dias, pedindo a Deus para que Deus mostrasse onde o seu pai estava. E em uma das noites ele entrou no seu escritório para orar. E quando ele estava orando, ele se levantou depois de 1 hora de oração, de meia-noite a 1. E quando ele se levantou para sair, o Espírito Santo falou: Munhoz, ore mais um pouco. Ele voltou, dobrou seu joelho e continuou orando mais 1 hora. Depois das 2 horas da manhã, ele levantou para sair do seu quarto, tomar um banho e dormir. O Espírito Santo diz: não, Munhoz, ore só mais um pouco. Quando ele disse que chegando às 3 horas da manhã, uma porta se abriu no mundo espiritual dentro do seu quarto. 2 rapazes jovens vieram até ele, um pegou na mão esquerda e um na mão direita. E eles começaram a voar. Só que ele não subia, ele descia. E ele disse que viu densas trevas, e muitos gritos desesperados. E um dos gritos desesperados ele identificou, era o grito do seu pai. E de repente ele se aproximou no mundo espiritual ainda, em espírito, e contemplou o seu pai. E o seu pai lhe olhou e falou: Munhoz, você veio me buscar, mas eu não posso sair daqui. Eu não posso ir com você. E a Bíblia diz, e a história diz do livro de Munhoz, que ele voltou para o local do seu escritório. E ele começou a chorar e passou vários dias chateado com Deus, revoltado com Deus, porque o seu pai havia ido, estava no inferno. E ele muito emburrado, chateado, dizendo que ia parar de pregar, largar a igreja. Deus um dia o encontrou em uma oração no escritório e disse: Munhoz, por que estás com raiva de mim? Por que estás chateado comigo? Não foi eu que lancei ele no inferno. Ele escolheu ir para lá. A grande pergunta dos ateus é porque Deus é mau e lança as pessoas no inferno. Na verdade, não é Deus que lança ninguém no inferno. É o tipo de vida e modelo de vida que o homem escolheu para viver, que lhe dará o passaporte para lá. No inferno tem atrizes, cantores, filósofos, mestres, doutores, políticos, gente da alta sociedade, gente da baixa sociedade. Tem preto, tem branco, tem gente de todo tipo e modelo.
Tem gente que passeou nas passarelas seduzindo com seus corpos os homens ou as mulheres. Estão lá no inferno, gritando, desesperados. Mas não é essa a vontade de Deus para você, nem para mim. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: eu quero te ver no céu. Olha só a fala de alguns ateus para encerrar. Lene morreu em confusão mental, e na hora da morte pediu perdão às cadeiras e mesas. A freira que cuidou de Lene disse que jamais queria ver um ateu morrer de novo. Thailand sofreu tanto na sua morte que gritou: sofro os tormentos dos perdidos. Mazarino: a minha alma, oh, o que será de ti? Jean Paul Sartre disse: fracassei. Jacoda: deve haver um Deus, e Ele está me castigando por causa dos meus pecados. Karl Marx: estou perante um passo para dentro da escuridão. David Hammer: estou em chamas e em tormentos a minha alma clama. César Augusto: representei bem o meu papel? Bem, neste caso, aplaudam, pois a minha comédia acabou. Saint Thomas Scott disse: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, mas agora sei que ambos existem, e minha alma está entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Jarazowski, presidente do Movimento Ateu Internacional, disse: por favor, queimem os livros que escrevi, pois influenciei muita gente ao mal. Agora veja a diferença do crente quando morre. Dei Lehmann: a terra se recua e o céu se abre para mim. Bei Jengues disse: o sol está se pondo, mas o meu está nascendo. Eu vou sair desta cama de enfermidade para andar com o meu Cristo na glória. Aleluia. Billy Graham disse: o que eu vou temer? A morte? Jamais. Oh, glória! Estevão, no capítulo 6, está sendo cortado pelas pedras que voam, e ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o meu Senhor assentado à destra do meu Senhor, e ele se levanta para me receber. A Bíblia chama os que estão no inferno de lugar debaixo da terra, lugar de pena e açoite, lugar de suplício, lugar das almas impiedosas, lugar das almas que pecaram contra Deus, mundo dos mortos, castigo eterno, profundeza do abismo, fumaça do tormento. Os habitantes do inferno, a Bíblia chama eles de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, insensatos, hipócritas, peixes ruins, feras, cães, escorpiões, cegos, bodes, abrolhos, filhos do diabo. É forte, irmão, mas é o que a palavra declara. 2 Pedro capítulo 2 verso 4 a seguir diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, se afligia todos os dias na sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. E isso são os cristãos como nós, que não aguenta viver na terra pelas impiedades e maldades da terra, dos homens maus. Assim sabe o Senhor, diz Pedro, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia,
e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades divinas. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante de Deus, os homens assim os fazem. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão um galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam e dizem não tenho falta de nada. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as suas almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. E segue o sermão de Pedro. Mas o céu, a Bíblia chama de habitação de Deus. Eu vou dizer e você dá um glória, amém? Lugar das delícias, trono da glória, gozo do Senhor, cidade santa, gozo inefável, promessa de Deus, herança, vida eterna, cidade de luz, seio de Abraão, paraíso. É para lá que você vai, é para lá que eu vou. Sabe, irmão, eu não tenho medo da morte e do inferno, porque ela não vai me tragar e nem o inferno irá me levar. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Os habitantes do céu são chamados de ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, luz do mundo, puros, joias, pomba, lua, sol, vencedores, fiéis, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Fique de pé, por gentileza. Vem cá, louvor. Agora o inferno é lugar de acusação. Imagine quantas pessoas vão chegar no inferno e vão olhar para o amigo e dizer: por que você não me falou de Jesus? Porque o rico clamava dizendo: deixa eu voltar para lá e eu vou encerrar aqui. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: ele tem lá os profetas, eles têm Moisés, que eles os ouçam. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem tem celular aí, irmão? Pegue o seu celular. Pegue o seu celular. Escolha uma pessoa que vem agora à sua mente no seu WhatsApp. Escolha uma pessoa. Se você está nos ouvindo aí agora pelo YouTube, pelo Instagram, pegue o seu celular também. Escolha uma pessoa no seu WhatsApp e escreva para ele: eu me amo, e me amo tanto que eu sei o que está posto sobre mim e o que a Bíblia mostra. E esse amor sobre mim é tão intenso porque me faz amar você também. Escreva para ele e pergunte a ele. Escreva assim: Jesus morreu para te livrar do inferno, para te livrar de um juízo eterno. Ele te ama tanto que morreu no Calvário para te salvar. Você é um profeta de Deus para levar a mensagem do Evangelho nessa terra. Onde estão os profetas? Mande essa mensagem e fale assim: Jesus quer te livrar da escuridão e te levar para a luz. Escreva. Deixe Deus usar a sua vida agora. Irmãos, o tempo está acabando. Temos pouco tempo. Foi Paulo quem escreveu: um poucochinho de tempo
e ele virá. E ele não tardará. Enquanto isso, vamos cumprir a nossa missão nessa terra de ser os Moisés e os profetas. Só quem prega não são os pastores e os pregadores. Você também. Não deixe alguém chegar no inferno e dizer: eu vim para o inferno porque você teve medo de falar de Jesus para mim. Não deixe alguém no inferno gritar: eu só estou aqui porque você temeu, porque eu era o seu chefe e você não teve coragem de falar de Jesus, e agora eu estou sofrendo. E alguém pode estar agora morto, gritando: mas fulano era cristão e nunca me falou que o inferno existe. O inferno existe. Ele é real. E Jesus quer te livrar de lá. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E pense nisso. Pense nisso.